Você que está aí, se prepara, porque vamos falar muito sobre longevidade. E eu quero muito, muito mesmo começar com uma coisa que a gente vê muito na internet aqui. Eu, particularmente, já escutei muitas pessoas falarem, acho que como a galera que está em casa, como o Anselmo, todo mundo, né? A gente já até fez alguma coisa ou outra que viu na internet que nem era tão adequada assim, mas a gente acaba se deixando levar, até pelas multidões, pela manada. Eu anotei umas coisas aqui. Tem muito guru por aí, doutora. Como é que a gente faz, né? Quais são os pilares mais importantes para a gente ter longevidade? Bom, primeiro você falou de muito guru, Instagram, internet, né? Hoje é muito fácil, só botar o dedinho para cima e vai aparecendo um monte de desinformação, que a gente chama, né? Então, é muito difícil você conseguir diferenciar o que é o certo, o que não é certo, o que é devaneio, né? Ou alguma coisa para vender algum produto, né? Que é isso que mais tem por aí. E eu acho que isso você consegue ir assistindo conteúdo bom, né? Conteúdo de pessoas que têm um background, que têm autoridade para falar, né? Não encontrar um conteúdo de alguém que veio, né? Você não sabe onde estudou, qual a formação da pessoa. Mas, enfim. Longevidade, o que eu digo é você ter uma vida mais longa, mais duradoura e com saúde, né? Você chegar aos seus 80, 70, 90 anos, 120 anos, que a gente, né, que é o objetivo. Caraca, é mesmo? É o meu. 120. 120. Já tem que me aturar até 120. Tem que saber se ela vai querer, né? Porque a tendência não escute você. 120. O ser humano mais longevo, acho que viveu 122 anos. Então, a gente sabe que a gente pode chegar a 120. É possível. Agora, o grande problema é você chegar com autonomia e livre daquelas doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são as doenças que mais matam no mundo. 77% das mortes no mundo são por essas doenças, que são doenças que, obviamente, não são transmissíveis, não são infecto-contagiosas. Então, são doenças como AVC, diabetes, agora entrou obesidade, pressão alta, né, infarto. Então, câncer, são as doenças que mais matam. Né? Primeirão, doenças cardiovasculares, né? E depois seguido de câncer. Então, é você chegar bem, você cuidar da sua lataria, né? Desde os 20 anos, mas com 20 anos ninguém vai querer cuidar de nada. Não fala isso não, se mas você for dizer o isso. quão antes você começar a cuidar, melhor você chegar lá. Você chega com os seus 56 aí. Batendo um bolão. Viu, ó? Lisinho, não faço botox, não faço... Não, essa parte dele não fazer botox, isso ele que tá dizendo. Eu sei de histórias controversas, doutora, por favor. Não, mas ele põe preenchimento. Mentira. Tá vendo? Doutora, essa parte das doenças crônicas não transmissíveis tá valendo, né, no release. Isso é interessante pra caramba, porque quem não vive o mundo, né, como você vive, né, das doenças cardíacas, enfim, que trabalha com isso, acha que essas coisas não acontecem, que nunca vai acontecer com você, que sempre é no vizinho, nunca com a gente. E você acabou de dizer que mais de 77% é muita coisa. É muita coisa pra gente não se cuidar, né? Você acabou falando do ponto final, do que acontece. Mas existe um caminho para isso não acontecer. E tu falou a partir dos 20. Essa é a idade ideal para começar a não fazer merda? Eu não vou repetir. Desculpa, eu me empolguei. Então, quanto antes melhor. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui à pergunta anterior, que você me perguntou sobre os pilares da longevidade, né? Então, os pilares da longevidade, para citar, né? A gente tem alimentação, a gente tem atividade física, a gente tem a parte de espiritualidade, a parte das conexões, de ter uma vida livre de estresse, com conexões benéficas para a gente, né? A vida social, que é importante, e um sono reparador, né? Então, esses são os pilares principais. Se você for olhar em qualquer lugar, você vai ver esses 5 pilares, e daí você vai ter os desenvolvimentos, né? A partir de cada um. Então, o ideal é o quanto antes melhor, né? Então, acho que nós que somos crianças dos anos 80, anos 90, né? Fomos jovens nessa época.
Ou antes. Ela não começou a cuidar com 20 anos. Acho que ela já era médica com 20 anos. Ela não era médica. Já. Com 20 já era médica? Já, foi meio... 20 e poucos, sim. Sim. Então ela começou mais cedo. Mas, enfim, o quão antes é melhor, né? Porque a gente vê que naquela época o consumo de alimento ultraprocessado, né? Você ia pra praia sem usar filtro solar, né? Usava-se bronzeador, né? Eram as coisas assim que hoje em dia a gente olha pra trás e sabe que não era saudável. Foi a época do grande boom de ultraprocessado, de fast food, né? Essa época toda. E a gente está pagando muito pato agora, né? Aumento de incidência de várias doenças e tentando voltar atrás. Tanto que o que a gente vê as escolas, já vem das escolas e de casa mesmo, você tentar mostrar um caminho de vida mais saudável para as crianças mesmo, né? Alimentação, tentar, olha, não pode tomar refrigerante, evita fritura, né? Hoje em dia não tem quanto lá nos idos anos 90, as crianças não pedem, né, esses fast foods tanto quanto na nossa época, né? Então, você criar a cultura da alimentação saudável, que comer brócolis não é eca, comer brócolis é legal, exemplo, né? E fazer atividade física. Então, acho que essas gerações, pelo menos nessa parte, né, não estou falando das outras coisas dessa geração mais nova, mas eu acho que a parte da alimentação, atividade física, evitar bebidas alcoólicas, eu acho que isso tá num bom caminho. Tem uma história aí, que a galera a juventude tem bebido menos bebidas alcoólicas. Isso é dado mesmo sério, científico, eu não sei de onde são esses dados, mas sim, e eles estão... tanto que você vê, não tem mais boate, né? Não tem mais assim... os encontros e as festas estão acontecendo cedo. Isso. Festa de manhã, café da manhã. Sem bebida alcoólica. Sem bebida alcoólica, é isso. Gostou, né, Guilherme? Mas, assim, a gente foi...